E aí, Bugim? Bom, finalmente, né? Bom dia, Vidarte. Bom dia, Bugim. Bom dia, Serra. Bom dia, André. Dani. Bom dia, Dani. Ontem foi um dia pesado, muito difícil, né? O final do dia era esperado por todos os gremistas para poder hoje renovar um pouco e começar de novo. Realmente acho que nós, o Grêmio, e aí eu vou fazer uma manifestação um pouco voltada para a questão da crítica mesmo, né, do que eu vejo, e inclusive participando do movimento político do MGI. Nós temos que reconhecer, nós reconhecemos, estamos reconhecendo, já nos manifestamos publicamente em conselho, todos os fatos da gestão Romildo em relação da parte administrativa, em relação à questão de reorganização do clube na questão da gestão. Acho que o presidente Romildo está agindo de uma forma muito correta e nós estaríamos fazendo da mesma maneira. O que a gente entende, o que eu entendo, inclusive, né, é que na questão do futebol, né, o presidente Romildo ainda não agiu. Tá? Existe um continuismo em relação à gestão passada, né, que foi, inclusive, proposto na própria campanha como sendo uma virtude, um fator positivo, e que nós reconhecemos que as pessoas que ali estavam sendo propostas assim, apresentam uma experiência muito grande de trabalho para o Grêmio, mas acontece que não está ocorrendo, né? E na forma como está sendo feita, nós vemos critérios que não estão claros. Na parte de gestão administrativa, o presidente Romildo, a gestão atual, está apresentando de uma forma muito clara o que está acontecendo internamente no clube e como é que ele pretende planejar o clube. Na parte de futebol, nós não entendemos esses critérios de contratação deste ano, que estão repetindo os erros de 2 anos atrás. Inclusive, nós não entendemos porque determinados vamos dizer assim, ações, questão da contratação do centroavante, Brian. Existe na rede social, quando foi feita a contratação, foi divulgado números que eram um horror em relação à questão do passado desse centroavante. E ele foi contratado como uma promessa e está aqui agora vendo que foi o grande erro, talvez, em termos de escalação do Grenal. Né? Nós não poderíamos ter entrado já no primeiro tempo com o centroavante. Existem alguns equívocos que a gente vê, e aí entra na área tática, que ontem vocês debateram, né, em relação à questão da formação do Grêmio nos 2 últimos Grenais. O que se vê é que não se consegue saber quais são os critérios que estão decidindo essas questões do futebol. Tá? Eu acho que um dos problemas que nós temos no Grêmio, e aí como gremista eu reconheço isso, e a gente vem repetindo isso, nós estamos... E aí o Inter é um exemplo que no final de 99 parou de falar nos seus títulos nacionais de 70, na década de 70, né, e passou a olhar dali para frente. E nós ainda continuamos falando na década de 90, nos títulos de 95, nos títulos de 96, do tudo que nós fizemos, e nós tentamos recapitular as mesmas pessoas que ficam falando com o mesmo discurso. E a gente não consegue avançar em termos de planejamento, inclusive no futebol. Nós não mudamos radicalmente em termos de critérios. Tá? E a gente não está vendo isso. Não está vendo isso. Nós ficamos nos debruçando simplesmente pelas experiências das décadas passadas, que foram extremamente felizes para nós, que fez, e aí eu discordo que o André colocou, que ele foi, de certa forma, foi boa para ele. Não, foi péssima para ele. Não, foi ruim, só foi dizer que não foi tão ruim como se diz. Eu não sei exatamente a idade do André, mas Nasci em certamente 79, ele passou por um período de sofrimento como eu passei na década de 70. Né? Só que em maior proporção porque eram títulos de expressão nacional e internacional, que hoje o meu filho está vivendo. É muito triste ver os nossos filhos, sobrinhos, familiares, crianças... Falando sério, eu imagino. Com dói esperança, muito. E aí vem o seguinte, nós fizemos o gol no primeiro tempo aos 46 minutos. Né? 47.
o intervalo na torcida, quem estava ali na torcida gremista, foi um otimismo no sentido de que o Grêmio agora vai voltar do vestiário, em 5 minutos nós vamos empatar e vamos virar o jogo, no ritmo que tinha. E aí o que se viu, voltou o segundo tempo. O Grêmio queria empatar o jogo, né, Não, André? empate, sim. E passou 10, passou 15, passou 20. Eu acho que o primeiro ataque realmente efetivo do Grêmio foi a partir de mais de 25 minutos. E aí a gente viu que não surtiu nada aquele gol no final do primeiro tempo em termos de motivação, ânimo para os jogadores. Tá? E a gente viu que foi se repetindo. E aí se decepcionaram de novo. Novamente, então, fomos ter uma possibilidade lá no final. E aí aos 45 do segundo tempo, 44, tem um lance com uma falta na lateral, próximo, bem da área, em que a gente pensa, bom, agora é a hora, é a bola do jogo. Sim. Vão usar todos os treinamentos que eles estão fazendo. Aí o Luan me bate a meia altura, como repete há meses, desde há 2 anos, repetindo a mesma forma de bater a bola lateral, bola parada, e a gente perde tudo, toda a esperança ali, porque aí viu que não tinha mais tempo nenhum. Então, assim, ó, o que está se vendo é uma repetição e a gente está se buscando em experiências passadas para tentar achar uma fórmula mágica para conseguir alguma coisa. Então, nós temos que repensar. Eu acho que a gestão atual ela tem que ver a questão do futebol com mais clareza. Tu achas que tem que mudar o diretor executivo do Grêmio, por exemplo? Está faltando um ente político no nível de vice-presidente de futebol. César Pacheco não é esse ente político? Eu entendo que não, ele é diretor de E futebol. o Rui Costa te convence? Ele me parece, eu não conheço noite, ele. né? Tinha uma faixa na Guete, eu estou com a foto aqui pedindo fora Rui. Eu Rui. não conheço o Rui pessoalmente, conheço ele como no conselho, é uma pessoa extremamente fácil de lidar, uma pessoa muito boa, né, pelo que dizem. Só que o que tem é que faz 2 anos, desde 2013 que ele está na frente do futebol. 2 anos e meio. E os resultados estão aí. Não se acha conseguiu. que tem a haver uma mudança ali Eu acho também? que tem que, no mínimo, além da contratação de um forma vice-presidente de futebol. Contratação não. Claro. Exemplo, essa questão das contratações, os jogadores que estão parados no Grêmio, não foi resolvido. Isso aí, para mim, tu falas do Kleber e do Edinho, por exemplo, são os dois, né? O Adriano foi resolvido Esse agora já foi emprestado, em março, final de março. O Grêmio assim. Tu achas que poderiam ter reavaliado melhor esses 2 jogadores, Alexandre Bugin? Eu entendo, bom... Do MGI que está falando, é um homem de oposição, Kleber, né? Deixar bem claro patrimônio, nós temos um ativo ali que nós estamos gastando muito dinheiro. Existe uma questão particular de relação entre treinador e jogador, que é difícil, mas eu acho que a gestão, o clube tem que agir em algum momento, enfim, ou tentar vislumbrar uma forma de resolver isso aí. Agora me parece que foi rompido mesmo e vai para ser decidido na justiça a questão. Tá? Mas eu entendo que esse não é também o problema. O problema foram, no meu entendimento, são os critérios que foram utilizados nas contratações. O Grêmio em não 10 está anos... claro isso para nós. Não está claro. Não está claro. Dá um exemplo. Brian Rodrigues. Bom, é que esse aí está muito escancarado, mas outro. Christian Rodrigues. Qualquer Rodrigues, se pegar ali, Matias Rodrigues. O Christian Rodrigues. É um corneteiro, André. É muito corneteiro. Os caras estão bravos aqui. Christian Rodrigues é um excelente jogador. Só que a gente viu, imediatamente que chegou, jogou um jogo, imediatamente chegou a questão da suspensão, né, que não se sabia, a torcida não sabia que ele ia ser... Até porque ele foi expulso no último jogo do time lá, do Parma. Existem riscos, né? Existe a questão dessa lesão, que ainda não foi explicada, agora é estranho ontem isso aí que ele deveria ter pré-temporada, isso aí deveria ter sido avaliado. Se ele Gabriel, veio para 3 meses... Um de cada vez. Se ele veio para 3 meses, vamos dizer que ele viesse para 3 meses para tentar ajudar no Gauchão e Copa do Brasil. Ok, resolveria para nós, tá? Até ajudaria, né? Mas agora estão dizendo que faltava pré-temporada. Por que não se avaliou essa questão da necessidade da pré-temporada antes dele vir? Eu não aguento mais a necessidade de um café aqui para nós. Está frio, né? Cadê a dona Eva? Outra questão, Galhardo. Que jogador é esse? Veio do Bahia, né? Jogou no Santos, jogou no Flamengo. Um jogador limitado, realmente. E o Matias, que tu acha? Hein? O Matias. O Rodrigues é fraco. É pior que o Pará. Hein? É pior que o Pará. Mas uma época bem curta ali, ele andou enganando alguns da imprensa. Ele é pior que o Pará. Porque o Matias parece que já é a solução. Estão até falando na renovação, lembra disso, Sérgio? Em 10 Teve alguns anos, que entraram nessa o Grêmio parada. desenterrou todo o seu passado.
Trouxe Agora, o Adilson, trouxe o De Leon, trouxe o Renato, trouxe o Odoni, a trouxe grande o Coque, questão, trouxe o Filipão, nada deu certo. a grande Grande questão, enterrou o passado, a não trata grande sociologia. questão É o pensamento depois da citação dos nossos patrocínios aqui, e que eu quero que vocês me respondam, dentro do possível, André Flores está mais para corneto do que para dirigente hoje aqui, está muito corneteiro, né, Danizinha? Exaltado Tá hoje. exaltado, tá. Mas a grande questão é o seguinte, por que vocês entendem que o Internacional tem essa grande vantagem nos últimos 14, 15 anos? Por que vocês entendem que o Internacional tem esses 17, se quiserem, e 19, se quiserem incluir a Suruga e a Dubai, a Copa, torneio de Dubai, são 19 em 14, 15 anos de história do Internacional, de 2002 para cá. É um massacre do Internacional sobre o Grêmio. O Grêmio é apenas 3 conquistas. Se não vejamos, de 2002 para cá, 2006, 2007 e 2010. 3 conquistas contra 19 do Internacional. Por que vocês acham que tem essa diferença? Dani, eu quero a tua opinião primeiro. O que tu achas, como jornalista tu me tira fora dessa, porque Grêmio? eu também vou falar coisa aqui que vai me comprometer. Não quer falar? É. Eu André tenho Flores. 7 palavras de explicação dessa hegemonia do Internacional. 7, pode contar. Ah. Fernando Lúcio da Costa, Andrés Nicola D'Alessandro. O Internacional tem ídolo. O Internacional forma o seu time em torno dos seus ídolos. Seus ídolos jogam por um tempo considerável no Inter. O Grêmio, qualquer argentino que chega aqui, ou qualquer cisplatino que chega aqui, falou espanhol, já saiu uma notícia no jornal de que ele é o novo D'Alessandro, pode ser o Herrera. É o novo D'Alessandro. Não, André, acho que eles estão tentando. Esse Cebola, o cara não jogou, não fez gol, virou ídolo. E ele, eu discordo dessa tua observação. também, mas mas eles tá falando. formando, nós formamos times vitoriosos em todos os nossos ídolos. Mas aí tu falou um negócio certo, não é porque se formou veio o Fernandão D'Alessandro que se tornaram ídolos, foi porque eles foram campeões. Claro. Porque o Grêmio nessa época teve jogadores com esse espírito de liderança que poderiam ser ídolos, mas que não tiveram times vitoriosos. Na minha leitura, eu discordo do André. Eu acho que o que nós temos que reconhecer... Mas o Tcheco teria, mas é que o time... Depressivo. Se o Tcheco tivesse vencido a Libertadores de 2007, tu ia estar falando... Ué? Piada, Não, velho. Chegou na final, cara. Aí não. Depois ele foi vice-campeão brasileiro em 2009, não foi? Isso, ele não é vitorioso. Foi vice-campeão brasileiro em 2009, com o Celso quase gol Roth. Herrera. Hein? Se o quase gol Herrera fizesse todos os gols que ele quase fez, ele seria o goleador do Campeonato Brasileiro. Aí, assim, o que eu discordo do André, da leitura do André, eu entendo que... O André acha que é só jogador, então. Que o Inter contrata melhor que o Grêmio e valoriza melhor. O Internacional montou times vitoriosos. Então, porque os seus dirigentes sabem contratar melhores. Claro que sim. Melhor. E montou em torno dos seus bons jogadores um time capaz de ser campeão com Acho que é muito além disso, de qualquer maneira. Nós somos vitoriosos, nós construímos times campeões de idade. Sim, mas para construir times campeões, tu tem que ter administração, né? Tem que ter gestão. Ele começou a ser formado em 2004. O time campeão em 2010 começou a ser formado lá em 2008. É só olhar. E o time que vai ser campeão Acho agora... muito simplista esse teu é raciocínio. verdade. Não, claro que ele é simplista. Estou falando em 140 caracteres. A questão é a seguinte. Nós montamos times vitoriosos. O Grêmio, o cara veio aqui para jogar 4 meses... Foi recebido no aeroporto e não pode jogar. Mas esse é o desespero da torcida. Mas esse é o desespero. Mas o Grêmio, ele quer... e o Forlan? O Grêmio, mas é isso não, mesmo. O Forlan. Mas nós ficamos então quase... Mas é por isso que 75% do quadro social internacional correu essa gestão de lá. tem os seus erros em relação mas a é essas óbvio questões. que tem. Agora, o que eu acho... Agora deixa o Alexandre Bugin falar. O que eu entendo, e para mim foi o que eu falei antes, é que na minha questão, a virtude do Inter foi que em determinado momento rompeu com o passado e fez o seu planejamento. Fez o seu planejamento em função de uma meta que estava bem clara, contratou profissionais para isso, e é isso que eu entendo que o Grêmio nós temos que fazer. E aí vem que quase vocês fizeram quando tentaram o ídolo de vocês, que infelizmente não está aqui presente mais, mas quando o Fernandão foi contratado para ser gerente executivo e depois como treinador, é um erro, da mesma maneira que nós fazemos, tentar recuperar e achar que o ídolo vai, só porque é ídolo vai conseguir. O Falcão foi a mesma coisa. Não, Falcão não. No Fernandão concordo. Não, o Falcão não é ídolo do... Não, o Falcão não foi um erro. Falcão, ele foi um bom treinador, fez um bom trabalho, foi lá, venceu um campeonato gaúcho épico, venceu Falcão contra Renato, nós fomos lá no Olímpico, viramos. O Grêmio já dava entrevista de campeão. Foi o Falcão, não, o Fernandão concordo 100%. Não era o momento do Fernandão. Foi um erro. O pessoal está me corrigindo que em 2009 o Inter, que foi vice-campeão brasileiro, é verdade, com o Mário Sérgio de comandante, mas o Grêmio teve um vice-campeonato com o Celso Roth em 2008. Tivemos mais de um. Não, é que eu tô só, citei o Tcheco, eu errei o ano, Nossa. Desculpe, o cidadão que está me corrigindo aqui está certo. O Grêmio era Então líder só por uma daquele questão de Grenal de retificar, o Grêmio foi vice-campeão também, só que em E ao 2008 com longo o Tcheco. Não, é importante o seguinte registrar também, que ao longo desses anos, se pegar o ranking em termos de participação do Grêmio como finalista, como final, como... É maior que o do Inter? É maior que o Inter, com certeza, é disparado. Tanto é que o Grêmio, depois de
quase 15 anos, só saiu da liderança do ranking do brasileiro, foi agora o ano passado. O Tristão Garcia me falou isso aí mesmo, o senhor tem razão. Então isso não tem. Isso vou te chamar de tu, né, Alexandre Buginho? Eu sei que tu tem o burro na sombra, tu tá fácil na parada, mas aqui Bailão é tu. Flores, meu avô, dizia assim, ó, de quase ninguém morre. Hein? Bailão Flores, meu avô lá da igreja, dizia assim, ó, de quase ninguém morre. O Grêmio foi quase campeão umas quantas vezes, não foi campeão. Impressionante como o pessoal está divulgando aqui pelas redes. E gente importante, bem em cima aqui. Ó. A fonte do... gente importante, mandando a foto fora Rui Costa. Gente importante. No mesmo lugar que tinham posto aquela gente faixa influente que está querendo o Rui Costa fora do Grêmio. E não passa por aí, na tua opinião, então, a solução do Grêmio. O Grêmio precisa ter uma gestão mais ampla, mais macro. A questão do futebol tem que vir a gestão do presidente Romildo, que está mostrando que ele está rompendo com algumas questões do passado de gestão, em termos de equívocos da parte administrativa. A própria reunião do conselho que nós tivemos na semana passada mostra isso. O CEO contratado é um excelente profissional. Eu quero trazê-lo aqui. Mostra claramente hoje os números do Grêmio e mostra como é a projeção do que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E a gente vê com bastante otimismo em relação a isso. Só que na questão do futebol, nós não entendemos porque algumas decisões continuam sendo tomadas por poucas pessoas, né? Com esse mito de que aqui essa decisão ela não deve ser discutida e nós deve ser assim, enfim. E aí vai também a ação do nosso diretor executivo, que eu entendo que a saída dele não é a solução, porque nós temos que ter pessoas para substituir ele. Nós temos que contratar profissional. Não basta então trocar uma cabecinha lá. Tem vice-presidente de futebol com força política para que possa fazer essa ligação entre a presidência do Grêmio e a comissão de futebol. Essa palavra é do Alexandre Buginho, conselheiro do Grêmio, uma liderança. Tu és ainda presidente do movimento Grêmio Independente, presidente do Grêmio Independente, que é um movimento, olha, fortíssimo, uma das lideranças, portanto, do Grêmio Futebol Porto Alegrense. O homem tá com toda a corda, hein? Dani? Olha aqui, ó, Vidarte, lembra pra esse André do Internacional? Isso aí é interpretação minha, tá? Esse André do Internacional, das contratações erradas, e aí o rapaz tem razão, Ferrari da Heria da Biscoitos, Zezé, gremistaço. Anderson, Hever, Vitinho, Rafael Moura, Nilton e outros que o título está enganado. Então, isso aí é interessante que tu comentes também, né? Do time que foi pensado pelo Vitório Pífero, ninguém tá jogando. É o time do Luigi que tá jogando. Mesmo que o Ferrari é o time do Luigi que tá jogando. Mesmo que o Ferrari não tivesse razão, concordaria com ele, já que ele é dos biscoitos Zezé. É verdade. Que tanto apreço nós temos. Vidarte, o time do Internacional são todos os jogadores com contrato profissional internacional inscritos no BID. Esse é o time internacional. Outro tá bem, o discursinho mas tá uniforme lá, hein? Não tem... o Diego Aguirre quebrou a imprensa. Mas lá dentro do conselho vocês se quebram todos. Mas é o seguinte, não existe essa aí de bota 11 titulares, isso só existe lá no FIFA, certo? Mas todas as contratações do Internacional desse ano. O time do Atlético de Madrid do FIFA, não, tem uns 17, 18 tu tem o time A e o time B e tu vai revezando pros caras não cansar. Isso só existe no FIFA, que o cara bota 7 anos pra cima uma temporada inteira. Mas todas as contratações, ninguém tá jogando, cara. Mas os caras jogam, Vidade. Não, tu tá falando que o Internacional contrata melhor do que o Grêmio, mas aí o cara tá te provando aqui que não é bem assim. Eu falei que o Internacional monta grandes times em torno dos seus ídolos. É bem diferente. Nós temos o nosso ídolo Andrés Alessandro, ele tá lá no time. A questão é a seguinte, o Diego Aguirre, que veio contratado, criou uma sistemática de oportunizar todos os atletas que joguem. E não tem essa aí de time do Luiz, porque o Valdívia estava lá ano passado e não jogava, o Dourado estava aí ano passado e não jogava. Mas quem conquistou essa condição foi o treinador do Internacional. Sim, é verdade. O treinador internacional conquistou a condição de escalar quem ele quis, fazer o revezamento da forma que ele quis, com toda a tranquilidade, de montar um time que agora é aplaudido, mas que chegaram a dar datas. Mesmo que ganhasse o Emelec, vai ser demitido. Anunciaram muitos jornalistas em talvez todas as emissoras. Colegas nossos. Talvez em todas as emissoras. Mas então porque alguém passou a informação. O repórter não vai inventar isso aí, né? Talvez mais desejo do que sentimento. Talvez. 8h39, 11 graus a temperatura. Bom dia, Vidarte. Os homens do futebol que teriam que ser atualmente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Adalberto Aquino é um dos nossos... Eu acho que ele é conselheiro do Grêmio. Pedro Regis Klashman. O Aquino é conselheiro. Não, e o Pedro Regis Klashman, não sei se é conselheiro, mas é associado do Grêmio, um gremistão. Denis Abraão, ele acha que em segundo plano, e cita também o Pelaipe no futebol do Grêmio, ele acha que o Pelaipe tem que voltar pro Grêmio. O Julinho Menezes está falando comigo, ó. Obrigado pela gentileza, Vidarte, uma honra, papapá, né, que ele disse que vai aparecer por aqui o Julinho Menezes sobre a questão dos ingressos. Queres que eu te ligue?
Não sei se agora nós vamos voltar a esse assunto, eu acho que já não, passou, deu, né? Chega. Deu, né? Acho que já todo mundo sabe o que aconteceu, tá? Pronto, senão o André vai se alterar de novo e eu não tô é importante afim. que a questão dos ingressos de revista, o pedido de ingresso não justifica os atos que tiveram no Beira-Rio. Isso é importante que seja, como gremista que estava lá, eu registro, faço questão de Tu registrar. tava na torcida do Grêmio? Sim. Olha aqui, ó. Vou te responder, Vidati, o porquê da supremacia do Internacional nesta década. 90% dos dirigentes que passaram no Grêmio pensam no seu umbigo primeiro e depois no Grêmio. Somos a marca mais forte do Rio Grande do Sul e os gênios, mestres, diplomados não sabem ou não conseguem ou não são burros incompetentes que estão destruindo nosso clube e nossa torcida. E pede pro André não falar bobagens porque eles são mestres em queimar ídolos. Só não queimaram o D'Alessandro porque quem manda naquela... diz um palavrão aqui, é o D'Alessandro. Diz que só não queimaram o D'Alessandro porque o D'Alessandro é quem manda no clube. Mas o Inter realmente já queimou alguns ídolos, né? Todos os times já queimaram. O Grêmio também. Então tá. Me diz um ídolo do Grêmio não foi queimado. Como assim? Não. O Renato saiu daqui. O Adilson, foi campeão da Libertadores, como é que ele saiu? Mas por que O De Leon saiu daqui, como é que ele saiu? Mas por que foi queimado o Leão? O De Leon ficou 2 meses, não treinou um jogo na Série B, foi contratado pra Série B, não ficou um jogo, ficou 2 meses treinador. Perdeu uns amistosos, foi demitido. Bom, mas Foi não queimado, não foi? queimado. Não foi. Saiu com honras. Não, mas então o Falcão foi queimado. Sim, com certeza. tá bom, então tá. Não, Então eu tu concordo concorda da forma comigo como foi que eu te conduzida falei. a questão do Falcão. Então tá, ok. Eu concordo. O Pedro tá dizendo que é conselheiro do Grêmio, sim, e é independente, tá? Ele que citou esses nomes todos que eu tinha falado aqui anteriormente, tá certo? E a Dani Hill, o que tu estás olhando aí na Tô internet? olhando que os ouvintes estão furiosos no 9919 Por quê? 488 com o André, tô louco. Agora gremistas, é né? importante, Os gremistas, Vidarte, tô louco. também registrar que este ano nós voltamos a ter vontade em ganhar um gauchão. Tá? Eu acho que o campeonato foi muito bom em termos de disputa. Nós reconhecemos que as duas finais, os 2 grenais demonstraram a superioridade do Inter, nós sabemos disso. E importante, nós tivemos buscando até o último minuto. Tá? Isso é importante também que se resgate, que é uma característica da gestão atual, em buscar esse título. Tá? Que coisa que nós já fazíamos 5 anos que simplesmente o Grêmio virava as costas para o gauchão e aí quando chegava no final do ano, nós nos arrependíamos disso. Então é importante que se registre que gauchão tem que, para nós começarmos a recuperar os títulos em nível nacional e internacional, nós temos que começar a mandar em casa de novo. Mas como nós mandamos por muito tempo. Quantas pessoas diziam, gauchão, que campeonato sem graça. Eu vi belos jogos no gauchão. Tipo, qual dos torcedores da dupla não sofreram nesse gauchão, querido? Lembra contra o Cruzeirinho ali? As oitavas foram um teste pra cardíaco. Tu não sofreu? Tu Não, as sofreu, quartas, né? entendeu? Fora Com os- o quê? Com o gauchão. Aí falam, o Foi um gauchão. teste pra Fora cardíaco. alguns pênaltis, né? Claro. que- Não, porque caiu na área pênalti, né? Tira exatamente. da vida. Derrubou é pênalti. Que tem uma nova regra no futebol, diz o pessoal do Grenalizando. Que é Tira pênalti e a pro vida, Inter. né? Tira e a vida, né? O O pessoal do Grenalizando está dizendo o seguinte, André, que tem uma nova regra no futebol que agora é o seguinte, a cada jogo, em 90 minutos, em jogos do Internacional, tem que dar-se um pênalti para o Colorado. O pessoal do Grenalizando, evidentemente que é corneta. Nós né? ganhamos ao natural sem nenhum pênalti. Então é o seguinte, Inter e Atlético Mineiro amanhã, senhoras e senhores. O que vocês acham, hein? Bah, que secação. Vai pegar Seco fogo. só. Como é que vai ser a tua secação? Eu não ia Alexandre secar, mas depois Em de tudo que silêncio. tu falou do Grêmio aqui hoje, eu Dani vou. Rio já botou uma estátua de Santo Antônio dentro da geladeira. Passou o nome do Vitor no mel. Aliás, o Já fez Serra, tudo que é tipo de mandinga e agora vai dizer que não ia secada. a turma está dizendo que o Olha, lateral aplica direito essa não daí. joga e o Guilherme... Marcos Rocha? Diz que não joga. A turma está dizendo aqui pelo nosso torpedo da Rádio Grenal aqui. Vitor joga? O Vitor joga. Então tá tranquilo. Para de fazer corneta. O Mas cara é ele bom não, goleiro. ele é bom? É filho do D'Alessandro, tu Não, ele acha? é bom goleiro, mas é filhinho? nós temos um especial apreço por ele. Vitor. Pergunta pra Dani Rio, Vidarte, se tem alguém pra casar na geral. Abraço, Charles de Porto Alegre. Tem alguém pra casar lá, que tu perguntasse isso pro Luiz Felipe? Tem. Do grupo do Grêmio, tem? Tem, Tem? tem. Quem? Tem. É porque quando se fala na torcida da geral, falam a torcida da geral, mas tem gente muito boa que vai na Claro. torcida da geral, né? Com certeza. Eu tenho amigos que vão lá. Então a resposta é sim, tem pra casar. Agora, se estão disponíveis e na praça, eu não sei, meu querido, não investiguei porque eu saí do na pista, mercado. né, agora. Tu achas que o Atlético é favorito contra o Internacional? Acho. Isso amanhã. Amanhã. E no confronto? No confronto que é Inter e Sim, no Atlético? confronto quem classifica? Porque tu tá falando do favoritismo de amanhã. Não, com o Atlético Ah, tu classifica. tá falando favoritismo de classificação, tu tá falando? Sim, vai, o Atlético tá uma máquina. Vai passar pelo Inter? Bah!
Tu vai Nós vamos vir junto aqui no programa. Vamos ver, Dani. Me traz com o André, por gentileza. Quinta-feira Depois- na outra semana? É. Tá combinado. marcado já. Tá Nós combinado. vamos vir aqui. Eu acho que o Atlético vai fazer o crime. Mas isso é desejo, ou tu achas que tecnicamente o Atlético... Tecnicamente, eu acho que o Atlético tá melhor. Acho mesmo. É? Sim, acho. E tu, Alexandre Bugin? O Alexandre já desistiu, eu acho. Jogou a toalha. Eu acho que os dois, o Inter e o Atlético, cresceram na Libertadores. Os dois, acho que os dois chegam iguais. Porque os dois têm times novos. O Atlético tem time novo, o Inter tem time novo. Tanto que o Atlético vai estrear o Thiago Ribeiro na Libertadores contra o Inter. E o Lisandro Lopes vai estrear contra o Atlético Mineiro. Eu penso que o Inter não repete o jogo de domingo. Por quê? Cansaço? Porque é outro tipo de disputa, Grenal, outra forma de... eles entraram mordidos, porque existiu muita mística em relação ao 0-0 e 1-1 de 2006, né? E agora, e isso também pesou, porque a forma como o Inter entrou no início do jogo foi de um ritmo muito forte. Sim. Mas eu não quero, acho que em termos tecnicamente os dois times são equivalentes em termos... Não, mas a gente não pode aqui, a gente tem que Agora, analisar. o desejo, Não aceita. e eu vou secar em silêncio amanhã, e só vou secar os 180 minutos, né? Só vou me manifestar depois de 180. Amanhã que horário é o jogo? Às 10. Diferente do André, porque a última vez que eu estive aqui, o Grêmio estava indo para o Uruguai, eu estava indo para o Nacional, e ele disse que nós íamos tomar uma goleada lá, ia ser uma vergonha em 2014, foi 2013. E nós ganhamos o Nacional e eu não tive oportunidade de dizer isso. Eu sou tão querida na torcida do Internacional que Não eu foi fui ali, Lembra, até eu estava convidada. indo para Montevidéu à tarde, vim aqui de manhã e eu estava no programa quando tu disse que o Grêmio ia ser goleado no Uruguai, né, e que nós íamos voltar envergonhados do time. E aí? eu Depois agora perdeu estou pro Santa dizendo Fé, que né? nós... Bom, Aí depois coisa. depois, eu a gente estou falou do manifestando em episódio. relação à questão do dia. Não, Ô, Vidarte, tu vai no jogo? Semana que vem do Inter? Claro, tô em todos os jogos da dupla Grenal. Olha aqui a seleção da dupla Grenal, não, a seleção gaúcha. Aliás, nós fizemos a seleção gaúcha, a Serra, eu, Julinho Camargo e o professor Paulo Porto aqui, alguns, não sei se faz um mês, acho que faz mais ou menos um mês. E a gente, em muitos nomes, acertou, né, Serrinha? Seleção do Campeonato Gaúcho, se vocês quiserem opinar, por favor, o Bugin, a Dani, o André Flores, Bruno Grassi, que é do Grêmio agora, Hélder do Juventude, Pereira do Juventude, o Bruno Grassi que jogou pelo Cruzeiro, né? Sim. Rodolfo do Grêmio e Rafael Foster do Brasil de Pelotas. Jeromel não está na seleção? Não está na seleção. Não. Rodrigo Dourado do Inter, Maicon do Grêmio, Paulo Baier do Ipiranga na nossa seleção apareceu também. Acho que quase todos esses aqui nós colocamos. E o D'Alessandro aparece também na seleção, ó. Que apareceu na nossa também, não é, Serra? Fomos criticados até por termos colocado o D'Alessandro. A gente votou aqui, acabou sendo a nossa. O Michel do Passo Fundo é o goleador, e o Valdívia é considerado o craque do campeonato. O melhor árbitro, Anderson Daronco, e o assistente, Marcelo Barizon. E o melhor dirigente do Internacional, Carlos Pellegrini. Treinador Zaluar do Cruzeiro, uma injustiça com o Diego Aguirre aqui, na minha opinião, né? Pra mim, treinador é o seguinte, o campeão tem que ganhar, né? O cara é campeão, pô. O cara jogou nas reservas, foi campeão. O cara é campeão, tem que ser o melhor treinador, com todo respeito ao Zaluar. O goleador é o Michel e a revelação, o Rodrigo Dourado, que nós também apontamos aqui como revelação ao mês. Dele, né, do Dourado. Acho muito bom jogador. Sim. Poderia colocar o William também, né? Lateral direito, né? Talvez mais o William até, porque o Dourado estreou em 2012, né? E hoje sai a seleção brasileira. Algum palpite, Serra, da convocação do Dunga para a Copa América? Eu acho que não teremos novidade, Vidarte. Eu acho que não surgiu nesses últimos meses aí do que o Dunga vem convocando para a seleção alguém que a gente possa dizer, não, esse tem que estar na seleção que o Dunga não chamou. Tu tem aí a última escalação da seleção? Posso buscar. A gente pode dizer vai, Perguntinha não vai. J-A-P. Como tá bonito teu cabelo, tá com luzes. Fiz matches. A turma tá querendo, a turma quer, como é que é? Luzes invertidas. É sério isso aí? Eu sou muito ignorante. O que é luzes invertidas? Eu não sei direito, cara, mas... Porque é de as baixo mulheres pra trabalham cima? comigo, elas fazem luzes O invertidas. André tá Marcam muito hora pra entendido. fazer Tá muito isso. entendidinho de luzes invertidas. O que é luzes invertidas, Danizinha? Não, eu não fiz luzes invertidas, eu fiz uma nova técnica chamada loiro dos sonhos. É sério? Tá, Tá aí. vamos falar de futebol, vamos lá. Vidal, tu não perguntou a minha opinião sobre o Inter. A gente não quer, tu falou demais nesse Tem a programa escalação hoje. do último amistoso. pode Escalação ser, da Vidarte. seleção brasileira no último amistoso. Foi contra a França 3-1. Lá na França, vingamos a França, né? Só que não, né? De 98. A escalação do Brasil teve Jefferson, Danilo, Miranda, Thiago Silva e o Felipe Luiz.
Fernandinho, depois Luiz Gustavo, o Marcelo, depois o Elias. Aliás, vamos de novo, tá? O Felipe Luiz, lateral esquerdo. Luiz Gustavo, depois Fernandinho. Elias, depois Marcelo. Oscar, depois Souza. William, depois Douglas Costa. Roberto Firmino, depois Luiz Adriano e o Neymar. Marcelo Groi, para vocês, vai ser lembrado pelo Dunga. Esse é o Neymar mais 22, né? Seleção é isso. Não, pelo nosso interesse aqui, só o Eu Marcelo. acho que sim. Não Acho que vai o ter Marcelo ninguém do Groi. Internacional. Acho que não. Acho que não. Só do Grêmio com o Marcelo Groi, o único convocado para a seleção brasileira. Marcelo Groi. Tem um papo que ele já estaria negociado, eu não tenho essa informação, né? Não tenho essa informação. Pergunta para Dani se o Rui Costa faz a sobrancelha. Eu não sei. Sabe que o eu quero, RR eu quero, Bombas tá eu te quero perguntando. perguntar uma coisa pro Rui Costa na próxima Qual é a vez que eu pergunta? entrevistar ele. Eu vou perguntar se alguma vez ele já falou um palavrão na vida, porque ele é um gentleman, né? Gentleman? Ele faz uou. Tipo, será que ele fala assim, entendeu? Num jogo? Acho que não, né? Acho que o Rui Costa não fala palavrão. Eu vou perguntar pra ele. Se ele faz a sobrancelha ou não, eu não sei. Rui Costa é um cara bem apessoado, bem apresentado, mas confesso que nunca olhei pra sobrancelha do Rui Costa. Posso perguntar também no próximo jogo. Já tô tostada mesmo lá naquela zona mista, deixa que eu faço mais uma perguntinha. O pessoal tá me lembrando aqui no meu WhatsApp. Só elogiando muito o Bugim aqui, tá? Muito sensato, centrado e coerente. E esse André é um fanfarrão. Sou. Vou dizer que sim. Soberba colorada em pessoa, viu só? Eu não luto contra os fatos. Hein? Eu não luto contra os fatos. Mas o pessoal tá me lembrando aqui, Vidade, que esse lugar onde botaram a faixa fora Rui Costa É lá no é Parcão, o né? mesmo lugar em que colocaram uma faixa que se o Grêmio não ganhar, a violência vai começar. Algum tempo atrás. É Então, o mesmo pessoal que colocou não essa sei se é o faixa. mesmo, mas é o mesmo lugar e diz que a faixa é parecida. Eu até vou buscar aqui a foto. Me mandaram a foto, só que não baixou aqui no meu 3G. Parece uma faixa parecida, até isso é uma coisa de se preocupar, né? Da Alessandro na Seleção Gaúcha, a imprensa está de sacanagem. Diogo Santos tá pé da cara aqui. Vidarte diz para Dani que o Atlético elimina o Internacional, que ela tá certa, acho que é isso. Papapá, xalelém, até tá, abraço a todos. Que mais? Esse aqui é o Roberto que falou isso aqui. E esse Foster não joga nada, Vidarte. Bate todas as faltas pelo Brasil de Pelotas e nunca dão em nada. Matheus Oliveira de Guaíba, sobre a seleção gaúcha, né? Se tem gente boa na geral, por que não pedem para tirar essa gente podre do convívio se ainda estão na geral? É porque querem gente assim para esculhambar? O Candinho de Gravataí está perguntando. Isso é uma coisa que a gente fica se perguntando, né? Se tem as imagens, se lá o Internacional, o Grêmio tem câmeras que detectam, não é? Que decifram e esclarecem esse tipo de situação, por que não punem essa turma, né? Que são aí notadamente, repetidas vezes estão cometendo Ontem crimes nos estádios. Eu vi alguma coisa de manifestação da diretoria do Grêmio de que vai punir com as identificações. E tem que partir para isso, tem que ser realmente, dessa questão tem que ser radical. Tem que punir, proibir e não ter nenhum tipo de ser flexível em relação à reincidência, à provável reincidência, que ocorre em todas as torcidas. Tá? Isso é importante que se diga. Os grenais que teve na Arena não foram decisivos, tá? Então também nós não tivemos o mesmo nível de pressão, né? Eu acho, no meu entendimento, não é justificativo para o que aconteceu. Eu acho que a brigada demorou, ou o próprio pessoal do Inter demorou para intervir ali na hora que na Arena existe uma primeira fila ali que a brigada transita livre para acessar ali. Eu acho que se tivessem postados os soldados ali na frente, a questão dos arremessos não teria tido esse tipo de proporção, teria parado logo, né? E acho que isso houve uma demora para a intervenção. Não no sentido de bater, mas no sentido da presença. Tu estavas lá no estádio, Bugim? Estava, os brigadianos ficaram na lateral, tá? Eu saí na hora, porque começou a coisa, eu cheguei a ver, e, enfim, houve para tentar sair o mais rápido possível as pessoas que estavam tentando sair, né? Então, acho que quando reduziu o número de pessoas ali é que a brigada conseguiu intervir. Mas se tivesse no início da confusão, se postado na frente, ali naquela primeira fileira, né, acho que fica liberada ali, né? Mas não poderia nem ter começado, né, Bugim? Não. Esse é o problema, não poderiam começar. Com certeza. Uma pessoa que pega uma cadeira, inclusive eu assisti, primeiro, os torcedores ficam assistindo, e isso do Inter também, porque isso aconteceu na Arena, e aí
Houve prejuízos num Grenal do ano passado em que os dirigentes da OS negaram, foram a público e disseram que não tinha ocorrido nada, justamente para tentar eliminar esse problema. Senão fica uma coisa assim, nós vamos cobrar, agora no próximo então o Inter vai cobrar, no próximo então vai ficar uma coisa sem fim. Entendeu? Isso, mas aconteceu. E os torcedores assistem em pé nas cadeiras. Não tem como aquela cadeira suportar o peso de uma pessoa pulando todo 90 minutos em pé em cima da cadeira. Com espaço porque as cadeiras são rebatíveis, há espaço tranquilamente então, para torcer. Não justifica uma pessoa pegar um assento daqueles e atirar, nem que seja a 5 metros. Nem que seja para quebrar simplesmente. Não é nem atirar. Não justifica. Isso nós não podemos aceitar como torcedores de futebol que estamos ali para assistir um jogo, torcer, ficar triste pela derrota, ficar alegre pela vitória, mas não justifica, mas existe em todas as torcidas. Né? Pois é, o Julinho Menezes está de novo aqui insistindo pelo Facebook, o Julinho Menezes, que é o fotógrafo que eu falei, um jornalista, né? Que tinha lá portão liberado, sem catraca, sem exigência de ingressos. Isso é gravíssimo na opinião dele e talvez justifique o problema da violência no jogo do último domingo. Não justifica. Não justifica. Não, mas se tu não faz a fiscalização de quem está entrando no estádio... Permite, propicia, mas não justifica. Não justifica, então dá melhor. Da formação das pessoas que estão lá para fazer, para assistir. Então... Campelo tá bravo, porque eu não concordei com a definição do Zé Luar, como o Campelo é jornalista, nosso convidado aqui também frequente, né, do nosso programa, diz que o Zé Luar é merecidamente o melhor técnico do Campeonato Gaúcho, porque ele não perdeu para o pentacampeão, né, foi eliminado pelo juiz e montou um timaço com 160 mil mensais. Zé Luar é o cara. O Zé Luar assumiu agora o Caxias, né? Não tenho certeza, mas eu vi que ele assumiu um outro clube da Série C, né? Tem o Campelo, parece que é o Caxias, né? Que ele mas não... fez um excelente trabalho. Mas o melhor técnico é o campeão, né, cara? Não tenho dúvida que o Diego Aguirre não tenho dúvida disso aí, né? Pelo amor de Deus. 8h56. Que não desmerece o trabalho do Zaluar, mas ele fez um bom trabalho. Não, excelente treinador, sem dúvida alguma. Chamou a atenção. Mas o outro é o campeão, né? Para mim tinha que ser determinante. O técnico campeão vai ser apontado, né? O técnico do campeonato, evidentemente. Obrigado pro Kisha, obrigado pro Marcelo, pro Eduardo Redlich, devem estar me dando porrada lá na Alemanha, rapaz. O que o Colorado aí está tentando dizer é que o Grêmio, a cada ano, forma um novo time. Já o Inter mantém sempre uma base. Abraços. Tá dizendo lá da Alemanha, de Berlim para nós. Obrigado. Temos audiência lá na Alemanha, na Germânia. Tem gente lá na Bavária nos ouvindo também, lá no sul da Alemanha. Grande abraço. Júlio Menezes, um grande abraço para ti também, obrigado pela contribuição. No Facebook, muita gente participando. Sander Gogó Silva, o Darlan Zimmermann, o Evandro Moraes Soares, o Adiris Rocha, puxa vida, o Vini Mate. Obrigado, Vini. Esse Colorado que foi convidado hoje no programa, ele detona aqui com o André Flores. O André está sendo detonado pelos gremistas, evidente. E adorado pelos colorados, exatamente. É como o Alaur faz aqui também. E às vezes a própria Dani, né? Às vezes eu sou amiga de todos. Sabia que eu fui convidada para assistir o jogo da Libertadores na área chiquérrima do Beira-Rio? Por próprios colorados que gostam de mim aqui. Viu só? Porque quando tu é jornalista, tu acaba indo e tu gosta de ver futebol. Claro que eu não vou dizer, eu vou lá torcendo, que não sei o que, mas ao mesmo tempo também não iria lá pra ficar secando, entendeu?